Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? A nossa aula de arte para hoje, ela vai mais uma vez fazer uma retomada de conteúdos através de atividades lúdicas, que eu acho interessante que sejam feitas, né? E quanto mais a gente retoma, melhor serão os resultados em termos de obtenção de conhecimento, né? Que vocês fixem nas cabeças. Então, desde o começo do ano que a gente viu os conceitos das linguagens, né, de arte, a literatura, a música, a arquitetura, a pintura, dança, teatro, etc. Tal. Nós vimos todos esses conceitos, né, o que vocês já haviam visto, de certa forma, no oitavo ano, que foram meus alunos, né, gente? Eu sempre gosto de fazer isso. E aí nós fomos pegando cada um de per si, cada um dos conceitos, dando uma estudada, nos demorando, nos atendo a cada um deles, né? Pegamos a literatura, com a leitura de textos, lemos o texto de Dom Quixote, ainda lá na escola, o Apólogo de Machado de Assis. Aqui, já durante as nossas aulas, né, por meio remoto, nós vimos um pedacinho do texto da obra de José de Alencar, Iracema, né? Fomos vendo, né? Fazendo uma releitura, lembram da releitura que a gente fez, né? Em termos de pintura, fomos vendo música, né? E depois nós fomos vendo, né? Mais uma vez vimos a pintura, lembro daquela atividade que a gente fez sobre a obra Operários, da Tarsila do Amaral. E daí nós ingressamos a estudar o patrimônio cultural. Vimos qual é o conceito de patrimônio cultural, o que é patrimônio material e imaterial. Vimos um pouquinho da dança, né? A origem, a finalidade da dança, a variedade de gêneros que existe. Depois nós vimos dança e tecnologia, em que eu mandei para vocês já, né? A gente já começando a trabalhar a questão da tecnologia. Eu enviei para vocês, né? Uma videodança muito bonita, muito interessante, porque a gente vai ver a importância da tecnologia na arte, como elas interagem, né? A tecnologia interage bastante com a arte. Vejam bem, aí nós vimos a tecnologia na fotografia, né? Nós vimos a tecnologia nas artes visuais como o cinema, a fotografia, e daí a gente viu surgir a web art, né? A arte utilizando a computação, a tecnologia, as artes digitais como um todo. Depois nós vimos os museus, sabendo que o museu é aquela instituição que preserva o patrimônio, mas ele também a importância da tecnologia para os museus. Nossa última aula a gente viu, fez uma, né, eu sugeri a vocês fazer uma visita virtual ao museu. Será que fizeram? Quem conseguiu fazer? Quem teve interesse para conhecer um pouco mais sobre os museus? E é bom que é assim que vocês saibam que a arte ela caminha muito, muito junto com a questão geográfica, a questão histórica, né, dos povos, culturais, de tradições, etc. Então, a gente está vendo muito agora no nono ano a questão da tecnologia interagindo com a arte. Bom, essa atividade ela já é bastante conhecida de vocês, certo? É uma atividade lúdica, por que razão? Porque além de ela ser tipo um quebra-cabeças, ela trabalha algumas habilidades, tais como a concentração, né? O resgate da memória, né? A atenção, a reflexão, além de ser lúdica, desafiadora. Então, vocês vão preencher as horizontais que estão no próximo slide com os conceitos seguintes. Como é o nome do local? São locais que abrigam, catalogam e expõem para a sociedade bens que podem ser patrimônios. Como é que é o nome do instrumento que é considerado um dos precursores do cinema? Eu passei para vocês na aula que nós falamos sobre a tecnologia no cinema, não é? A história da invenção do cinema. Então, é um dos instrumentos bem antigo, precursor por quê? Porque foi ele um dos inspiradores para que o homem conseguisse, né, criar
a imagem em movimento, que é o cinema. Então, um instrumento considerado um dos precursores do cinema, capaz de gerar a impressão de movimento. O item C. Oferece grande contribuição nos processos de criação artísticos no campo das artes visuais. Que é isso que ajuda nesse processo criativo? O item D. Novo tipo de arte que se conecta com formas de expressão artística já existentes, como a pintura, a fotografia e o cinema. O item E. Refere-se aos trabalhos artísticos feitos utilizando um computador. O item F. Arte de projetar espaços organizados para abrigar atividades humanas. É uma das linguagens da arte. G. Um dos 5 museus mais importantes do Brasil. Vimos na aula passada, né? Ele está localizado em Minas Gerais. E um dos 5 museus mais importantes do mundo, que fica localizado na França. Então, esses conceitos aqui, vocês deverão registrá-los no próximo slide. Bom, o item A diz o seguinte, né? Locais que abrigam, catalogam e expõem para a sociedade bens que podem ser patrimônios. Observem aqui que tem um númerozinho acima no item A e vocês vão escrever essa palavra, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5 letras, né? Aí observem, a primeira letra, que vai ser numerada por 1, onde você vir, vamos supor que você põe aqui P. Onde você vir o numeral 1 é a letra P, corresponde à letra P, né? Então, observe, 1, 2, 3, 4, aqui tem 2 e 3. O que significa isso? Que a letra 2 e a letra 3, elas já foram utilizadas aqui. Então, é a mesma letra, né? Não é uma letra diferente. O item B é o quê? É instrumento considerado um dos precursores do cinema, capaz de gerar a impressão de movimento. Vocês vão escrever aqui. O item B é de 5 até 6. Esses quadrinhos sobram, eles ficarão em branco. O item C. Oferece grande contribuição nos processos de criação artísticos do campo das artes visuais. Que é isso? Que contribui tanto para esse processo criativo atualmente? O item D. É um novo tipo de arte que se conecta com formas de artes antes já existentes, né? Com expressões artísticas já existentes. Se conecta com a pintura, com a fotografia, com o cinema, né? O item D. O item E refere-se aos trabalhos artísticos que são feitos utilizando um computador. Vocês vejam que o item E, ele preenche toda a linha e tem um X, significa dizer que são 2 palavras, tá? Então, esse X é para ficar em branco. O item F, arte de projetar espaços organizados para abrigar atividades humanas, né? É também um nome que vai dar do numeral 15 até o numeral 15 mais uma vez, ou seja, começa com a mesma letra e termina, né? Começa e termina com a mesma letra. O item G é o nome de um dos 5 museus mais importantes do Brasil e está localizado em Minas Gerais. É o nome de um museu, assim como o H, é um dos 5 museus mais importantes do mundo que está localizado na França. Então, aqui, vocês observem que essa atividade, o próximo passo só poderá ser dado em função das respostas que vocês colocarem aqui. Vocês podem também, né, dar uma olhada lá e, às vezes, naquele jogo de reflexão e cuidado, você poderá também alguma coisa de lá lhe ajudar aqui nesse slide. Agora, preencha os quadrinhos de acordo com as letras numeradas no slide anterior. Observem que, né, aqui nós vamos utilizar os números. Por exemplo, você vai lá no slide anterior e verifica qual é a letra 9, correspondente à letra 9. Daí você vai escrevê-la aqui. Observe que a primeira palavra, ela começa do 9 até o 16 e ela tem um acento circunflexo. Aí, cada um desses espaços em branco
É um espaço que fica entre uma palavra e outra. E daqui vocês vão ver. A segunda palavra, 10 até o 12, é espaço. Terceira palavra só tem 3 letrinhas, do 13 ao 6. A outra palavra tem 2 letras, do 6 ao 3. A próxima palavra é do 17 ao 3. A outra palavra, do 18 ao 4, só são 2 letras. A outra palavra, do 11 ao 15. A outra palavra, do 1 ao 12. A outra palavra é só uma letra, é o numeral 4. A próxima, do 14 ao 12, aí tem vírgula, né? A próxima, do 19 ao 4. A próxima, do 7 ao 1, vamos para a próxima linha. Numeral 15, é uma palavrinha só uma letra. A próxima palavra, do 1 ao 15. A próxima palavra é numeral 4, é só uma letrinha, assim como o 15 é só uma letrinha. A próxima palavra vai do 14 ao 4. Na outra linha, do 18 ao 4. Do 13 ao 3 e do 20 ao 3 e finaliza com o ponto. E daqui a gente vai compor uma frase. Observem que a primeira palavra ela tem um acento circunflexo, a terceira palavra ela tem um tio e aqui nessa linha aqui, onde começamos do 15, aí tem um espaço do 1 ao 13, a palavra do 1 ao 13, ela tem um acento agudo, tá? Então, esses acentos, eles são um auxílio para que vocês consigam detectar a palavra, a letra que estará aí, para lhes ajudar. Bom, pessoal, eu coloquei agora nesse slide as respostas como vocês deveriam ter feito, né? No terceiro slide. Então, eu coloquei as respostas para que vocês tenham a ideia direitinho. No item A, qual era o conceito que vocês deveriam destrinchar? Locais que abrigam, catalogam e expõem para a sociedade bens que podem ser patrimônios. Esses locais são os museus, certo? Então, observe, ó. Letra 1, 2, U. Ó, o U novamente aqui, lá no final, e o S, né? O item B. Instrumento considerado um dos precursores do cinema, capaz de gerar a impressão de movimento, né? Esse é um objeto, né? É o zootropo, né? Aquilo que nós vimos na aula quando nós estudamos um pouco mais sobre cinema, né? Aquele objeto bem rudimentar, bem antigo. O item C. Oferece grande contribuição nos processos de criação artísticos do campo das artes visuais. É a tecnologia. Tudo que nós temos visto bastante sobre a tecnologia, né? O que a tecnologia, a contribuição dela para as artes visuais, para o cinema, para a fotografia, né? Para a pintura, são artes visuais e a tecnologia tem dado uma contribuição fantástica. O item D. Novo tipo de arte que se conecta com formas e expressões artísticas já existentes, como a pintura, a fotografia e o cinema. É o quê? A web art, que nós vimos também quando conversamos sobre cinema. A web art, ela se conecta, né, um novo tipo de arte. O criador, ele faz a sua criação em cima daquilo que já existia, dá uma nova roupagem, né? O item E refere-se aos trabalhos artísticos que são feitos utilizando o computador. É a arte digital. Nós também vimos na nossa aula, falamos sobre cinema. O item F. Arte de projetar espaços organizados para abrigar as atividades humanas. É a arquitetura, né? Uma das linguagens da arte. Ela tem... Qual é a função da arquitetura? Projetar espaços que nós utilizamos em nossas atividades. O item G. É um dos 5 museus mais importantes do Brasil.
que está localizado em Minas Gerais. Né? Eu apresentei a vocês alguns importantes museus brasileiros e esse é o número 1, é o Inhotim. Inhotim, Museu do Inhotim, que é localizado no estado de Minas Gerais. E o item H, um dos 5 museus mais importantes do mundo, que está localizado na França, é o Museu do Louvre, né, que se escreve Louvre, mas a pronúncia é Louvre, né, localizado na França, tá? Por fim, eu apresento nesse último slide como ficaria, qual era a frase que vocês iriam constituir a partir dos conceitos que elaborados, dessa numeração e dessa transposição de letras. A frase seria: patrimônio cultural são os bens de natureza material e imaterial que transmitem a memória e a identidade de grupos humanos. Esse é o conceito de patrimônio cultural. Que vocês, transferindo aquelas letrinhas, formaram essa frase bem direitinho. Esse tipo de atividade é uma atividade muito rica exatamente por isso, porque você vai trabalhar várias habilidades, né? Desenvolver diversas habilidades para construir essa atividade. Espero que vocês tenham acertado tudo direitinho e checado as respostas aqui ao final dos 2 slides.